Semana passada nós vimos a prisão de diversos membros do governo, vimos também a prisão do presidente do INSS, o Stefanuto, que veio aqui e ficou cheio de marra, botou numa bronca danada e foi preso, demonstrando aí que recebia 250 mil reais de mesada. Mas ontem nós vimos que a AGU do Jorge Messias, que agora vai ser indicado ao STF por Lula, teve uma participação efetiva com a sua omissão, com a sua prevaricação. E nós vimos aqui alguns deputados do PT tentando fazer uma ginástica, tentando fazer um contorcionismo lógico para defendê-lo, mas para vocês verem que nem eles têm firmeza, acreditam no que eles estão falando e todos foram embora. Aqui só tem parlamentares de oposição, todos deram pinote, porque sabem que é indefensável a atitude de Jorge Messias e da sua AGU. Nós estamos falando já há algum tempo que a AGU vem blindando o governo Lula. E se não fosse essa CPMI, muito do que foi revelado e que vem sendo investigado sequer teria vindo a público. Inclusive, quando explodiu a fraude do INSS, se não me engano foi em final de abril, Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, ele disse que o Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, não estava sendo investigado, não tinha nenhuma participação na fraude. Falo de uma forma muito categórica, sendo advogado de defesa do Frei Chico e do Sindinap. A AGU, naquela época, ela determinou o bloqueio de algumas entidades, o bloqueio de recursos de algumas entidades que tinham descontos irregulares e que vinha demonstrando um crescimento muito grande da sua arrecadação, mas deixou de fora 3 entidades. A Conafer, a Contag ligada à CUT, que é presidida por Aristide Veras, irmão do deputado do PT, Carlos Veras, e o Sindinap, que tem como vice-presidente o Frei Chico, o irmão do Lula. Eu, inclusive, debati com o deputado Rogério Correia esses dias no SBT News, e ele disse que era mentira minha, que não havia tido esse bloqueio por parte da AGU, deixando de fora a Contag, Sindinap e a Conafer. Mas hoje nós estamos vendo por que ele estava deixando de fora, ele estava blindando, e ele sabia de tudo. A reportagem trazida pelo Estadão, e que inclusive vimos aqui os deputados do PT que sempre falaram em defesa da imprensa livre, mas atacando a imprensa dizendo que a matéria é comprada. Atacando o Estadão e atacando a Band, que são 2 veículos totalmente diferentes e que fizeram matérias demonstrando a omissão da AGU nesse caso. E para quem está nos assistindo, para compreender como foi essa omissão, eu vou trazer aqui passo a passo, para mostrar que a AGU demorou 1 ano para agir até que foi feita a operação sem desconto. Em março de 2024, as unidades regionais da AGU alertaram sobre a fraude do INSS. Em julho de 2024, as unidades da AGU regionais de Santa Catarina sugeriram suspender as ACTs, os acordos de cooperação técnica de entidades junto ao INSS. Talvez, se tivesse suspendido as entidades, suspendido os ACTs, pessoas como o depoente hoje, João Camargo aqui, que está aqui, não teriam roubado tanto os aposentados, porque isso continuou até a operação sem desconto. Em outubro de 2024, o relatório foi aprovado, esse relatório feito pelas unidades. E a AGU nada fez. A AGU prevaricou. 1 ano depois, a PF deflagrou a operação sem desconto. No mesmo dia que houve a operação sem desconto, aí depois, a AGU sabendo de tudo, no mesmo dia, a AGU cria um grupo especial para enfrentamento à fraude. E aí Jorge Messias, esse que quer ser ministro do STF,
ele nomeou para presidir esse grupo de trabalho Rodrigo Bezerra Donsley. Quem é esse cidadão? O braço direito do Stefanuto, o ex-presidente do INSS, que foi preso na semana passada e que recebia mesada de R$250 mil. E aí eles querem vir aqui com essa cara de pau de dizer que o governo Lula é que está investigando, que isso só aconteceu porque investigaram. A AGU sabia disso há muito tempo e nada fez. Jorge Messias não pode ser ministro do STF. Jorge Messias tem que ser, antes de ser sabatinado, que eu acredito que ele nem será mais sabatinado para o STF, aqui no Senado. Ele tem que ser sabatinado aqui. Ele tem que ser sabatinado na CPMI. A gente quer entender por que sabendo de toda essa fraude, tendo acesso a todas essas informações, ele não fez nada. E só fez quando ocorreu a operação sem desconto. E mesmo acontecendo a operação sem desconto, determinou o bloqueio de recursos de entidades, mas deixou de fora a CONTAG, que é dos amiguinhos do PT, o Sindinap, que é vice-presidido, tem como vice-presidente o irmão do Lula, e a Conafé. Eu não vou fazer questionamentos aqui ao alfaiate, que além de alfaiate, fez lavanderias para concluir todo esse esquema que já veio acontecendo, mas eu gostaria de falar com ele. Realmente, nós ficamos muito chateados ao ver uma pessoa com uma carreira renomada, uma pessoa que se destacava no cenário nacional, até internacional, tenha se envolvido com um crime tão repugnante de roubo de aposentados. Aí mesmo, onde você está, João Carlos Camargo Júnior, sentaram também a Thaisa Hoffmann, sentaram o Alexandre Guimarães e outros que tinham muitas semelhanças com você. Algumas semelhanças. No final de 2022, todos vocês fizeram empresas logo após a eleição do Lula. Todos vocês fizeram lavanderias. Além de serem empresas que receberam milhões de aposentados. E todos vocês alegam que prestaram serviços. A Thaisa alegava que ela fazia pareceres médicos. O Alexandre Guimarães alegou que prestou serviço fazendo consultoria financeira. E aí, você, através dessa empresa MKT Connection, que não tem nem Instagram, eu nunca vi isso, uma empresa de marketing não ter Instagram. Qual era o serviço que você prestava para os aposentados através dessa sua empresa? Silêncio, ficarei em silêncio. A gente já imaginava que ia permanecer em silêncio, porque na verdade a MKT Connection é uma lavanderia. Um alfaiate que pega o dinheiro, manda para a lavanderia, dinheiro de aposentado. E eu acredito que essa MKT Connection deve ser uma empresa que faz atividades estilo daquela história A Roupa do Rei. A Roupa do Rei, o rei nu, o rei está nu. Faziam roupas que ninguém via, fazia serviços que ninguém via, mas roubava muito dinheiro de aposentado. Só MKT Connection foram 24 milhões. E para a sua alfaiataria, Camargo Alfaiataria, 1.700.000. Eu só tenho a lamentar por você estar jogando a sua biografia no lixo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Jordi. Passo a palavra por 10 minutos ao deputado Marcel Van Hatten. Bom, senhor presidente, caro relator, todos aqui que estão presentes, eu compartilho da decepção de muitos aqui de verem um profissional que sempre foi muito respeitado na sua área, conhecido como alfaiate dos famosos. Eu vejo fotos aqui. Obviamente que as pessoas, vou citar os nomes, elas também devem estar decepcionadas. Eu vejo aqui Ratinho, Marcelo Serrado, Silvio Santos, que Deus o tenha. Todos aqui em fotos com o João Carlos Camargo Júnior, porque realmente ele teve uma empreitada de sucesso ao longo da vida como um alfaiate. E eu confesso que eu fiquei também inicialmente animado quando o senhor disse que
falaria apenas a verdade. Mas depois me desapontei quando, na primeira pergunta do relator, que aliás era uma pergunta que tratava das suas empresas, domínio público, portanto, o senhor já disse que permaneceria em silêncio. Com um pouco de insistência, o senhor respondeu alguma coisa, mas praticamente nada que foi perguntado aqui, até porque o senhor tem um habeas corpus, é direito seu, mas eu entendo que o STF interfere demais aqui no nosso trabalho. O senhor está se preservando para não se autoincriminar. Por isso eu queria começar de qualquer maneira perguntando ao senhor se o senhor não gostaria de desistir desse direito de não se incriminar, ou de não se incriminar, eu não diria, de manter o silêncio, para contribuir, para colaborar. O que fez o senhor decidir a não colaborar com a CPI? Em respeito à investigação do Supremo, eu estou preservando a minha defesa. Manterei silêncio. Eu acho uma pena, porque o senhor poderia nos ajudar, sinceramente, poderia contribuir muito com essa CPI. E aí eu me pergunto, e pergunto ao senhor, se o senhor se arrepende do que aconteceu e das suas decisões em relação a todos esses fatos que eu torno investigado no STF, testemunha aqui, nos últimos anos. Excelência, manterei em silêncio. O senhor não tem uma resposta objetiva para se o senhor está arrependido ou não está arrependido, sim ou não? Manterei silêncio. Não cometi nada errado. Eu acho difícil acreditar que não tenha cometido nada errado, porque nós vemos aqui nesse gráfico que o relator fez, o Mauro Palombo Concílio, que é o mesmo contador de uma série de empresas de fachada, mas também da sua alfaiataria, Camargo, que espero, apesar de algumas informações aqui já em contrário, mas não tenho acesso a esse documento, seja a única legítima dessas que esse contador atendia. Porque claramente a MKT Connection tem problema. Se o senhor é uma pessoa renomada, faz alfaiates caríssimos, de 10 mil no mínimo até mais de 100 mil reais, sabe os serviços que presta a sua empresa original, não tem condições de aqui na CPI dizer que serviços prestava com a MKT Connection, que recebeu 24 milhões de reais de uma entidade de aposentados presididos por um rapaz de 28 anos de idade, que foi criado, aliás, em dezembro de 2022, logo depois da eleição do Lula, tudo vai se conectando. A empresa MKT Connection foi criada em dezembro de 2022. Se o senhor não sabe dizer ou não quer dizer aqui, prefere o silêncio a revelar quais são os serviços, me parece que essa empresa está bem enrolada, essa MKT. E por isso eu fico insistindo, e aqui nós vemos talvez Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O médico e o monstro, porque tem uma empresa legítima, senhor relator Alfredo Gaspar, e tem outra que é uma lavanderia, ou pelo menos assim a Polícia Federal está dizendo. O carro, aliás, um BMW M3 Competition que foi apreendido, é de sua propriedade? Esse carro não foi apreendido. Não foi apreendido? As informações que saíram na imprensa estão equivocadas, então? Está equivocado. Equivocado. Mas é de sua propriedade? Não tem esse carro. Não tem esse carro. Importante, senhor presidente, aqui, nós observarmos essa diferença entre as atividades lícitas e as atividades ilícitas feitas pelas empresas ou por uma empresa e uma lavanderia do senhor João Carlos Camargo Júnior, porque ela me faz lembrar também de outro autor, que é o Hans Christian Andersen. O relator falou do John le Carré, falou do alfaiate do Panamá, e o senhor conhece muito bem a história do alfaiate, ou dos vigaristas que chegaram, assim dizia a história, de Hans Christian Andersen, num reinado, e ofereceram ao rei o melhor traje que ele poderia vir a vestir na sua vida. E o rei mandou o seu melhor ministro verificar o trabalho dos tecelões vigaristas, porque ele quis comprar aquele traje daqueles que disseram que fariam, inclusive, com fios de ouro, e precisavam de fios de ouro para fazer esse traje maravilhoso para o rei. Mandou seu melhor ministro, mais confiável, olhar
os teares, e esse ministro chegou lá, olhou os teares, não viu nada, mas não quis acreditar no que os seus olhos viam, e diziam, talvez eu estou ficando louco, talvez eu estou muito velho, talvez o rei vai me demitir. Então voltou para o rei e disse, não, eu vi, eles estão trabalhando no seu novo traje. O rei mandou mais 2 pessoas de altíssima confiança, essas 2 pessoas foram olhar os teares e, da mesma forma, confirmaram que o serviço estava sendo feito, até que o rei disse, pois bem, chegou o grande dia, o traje está pronto. Foi colocado numa liteira, desfilou em procissão, o povo todo, vendo o rei nu, porque o traje não existia. Foi desmentido por uma criança, pura, ingênua talvez, mas que olhando para o rei nu, disse a verdade, o rei está nu. Esses que fizeram o traje do rei eram, portanto, vigaristas, eram pessoas que não estavam cumprindo com o seu serviço. E o que o senhor talvez espere, ou esperava, das autoridades brasileiras era total impunidade. Aliás, nós vemos ministros deste desgoverno do Lula que sabiam o que acontecia, a lavagem de dinheiro toda. Saiu ontem do Messias, do ministro Carvalho, e protegeram, pelo que se percebe, esses sindicatos e essas entidades fantasmas, achando que ninguém ia enxergar a realidade, que o rei está nu. E quem é o rei? É o povo, é o aposentado pobre, despido de todas as suas principais necessidades, porque ele não consegue mais nem ver atendido aquilo que é mais básico, porque, por exemplo, para sua empresa, uma lavanderia de dinheiro, diz a Polícia Federal, foram R$24 mil essa empresa do monstro. A do médico, a do alfaiate, continuava funcionando. Mas a partir de dezembro de 2022, eu queria entender isso também, o senhor entrou, talvez antes, mas o que nós temos aqui, nesse esquema criminoso. E aí eu lhe pergunto, como o senhor conheceu esse Mauro Palombo Concílio? Ele era das suas relações anteriores? Silêncio, me manterei em silêncio. Me parece, senhor presidente, que essa aqui é uma engrenagem fundamental para entendermos todo esse esquema. Porque ele fez envolver muita gente, inclusive o senhor João Carlos Camargo Júnior. E eu lamento pelo seu histórico. Mas tendo cometido crimes, terá de pagar por eles. Lamento por todos aqueles que utilizaram dos seus serviços com muito orgulho, porque bem feito, e que agora vem sentada aqui na CPMI uma pessoa que é testemunha aqui investigada pela Polícia Federal. Eu espero que o senhor contribua com as investigações, porque me parece que o senhor poderia realmente fazer um bem para a nação, um bem para os aposentados, para aqueles que foram roubados. O senhor tem condições. O senhor tem condições de sentar aqui, de pagar bons advogados, de ter uma vida boa. Talvez não tanto no momento que vier a ser preso, mas talvez o senhor possa evitar isso. Talvez o senhor possa colaborar, talvez o senhor possa dizer para o Brasil o que está acontecendo, principalmente contra aqueles que não têm esse mesmo conforto que o senhor tem. Os aposentados que foram roubados. E aí, eu queria lhe perguntar também o quanto o senhor tem conhecimento dessa roubalheira que aconteceu no INSS e o que o senhor sente por esses aposentados que foram lesados. Manterei silêncio, Vossa Excelência. É uma pena, porque o senhor teve uma oportunidade agora de pelo menos demonstrar empatia por quem foi roubado. A única coisa que o senhor permite? Por gentileza, claro que eu permito. Eu estou lhe perguntando, fique à vontade. A única coisa que eu te asseguro é que eu nunca montaria nenhuma empresa para roubar ninguém, muito menos velhinhos. O senhor talvez não sabia de onde estava vindo o dinheiro. Mas esse dinheiro claramente veio e está comprovado da AMAR de pessoas que tiveram descontos nos seus contra-cheques sem autorização, portanto, ter dinheiro roubado. E aí eu repito a pergunta, dando nova oportunidade para o senhor. Qual é o sentimento que o senhor tem por esses aposentados que foram lesados no Brasil, roubados, independentemente de onde foi parar esse dinheiro? Lamento. Pode repetir o microfone, por favor? Lamento. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado Marcel Van Hatten. Agora, por 10 minutos, Obrigado. com a palavra, o deputado Kim Kataguiri. Presidente, testemunha, defesa. Já foi narrado aqui a história clássica da nova roupa do rei,
mas eu quero trazer ela aqui sob uma perspectiva diferente. Como já colocado aqui, é uma história basicamente de dois vigaristas que se passaram por alfaiates e aí diziam que estavam fazendo uma roupa para um rei, que só os inteligentes ou aqueles dignos de ocuparem os seus cargos seriam capazes de ver. E aí ninguém tinha coragem de dizer para o rei que não estava enxergando a roupa, e nem o próprio rei tinha coragem de dizer que enxergava a roupa, porque todos eram vaidosos demais para sequer passar a possibilidade de que não eram dignos de ocupar os seus cargos ou de que não eram inteligentes, até que uma criança chega e diz que o rei está nu. O deputado Marcel disse que o rei que está nu é a população. E eu quero aqui respeitosamente divergir dele, que eu acho que o rei que está nu, senhor João Camargo, é o senhor. Porque essa é uma história sobre como a vaidade entorpece e pode levar uma pessoa a cometer um erro crasso, inebriada daquela vaidade e envolta em tudo aquilo, levar a cometer um erro que a faça, inclusive, passar por um vexame público muito grande. O senhor, na sua introdução, João, se preocupou mais em separar a sua alfaiataria do escândalo do que em provar a sua própria inocência. Você acabou de dizer que nunca montou nenhuma empresa para roubar nenhum aposentado, mas se negou até agora a falar quais foram os serviços prestados, portanto, por essa empresa, que recebeu sua empresa, que não é a alfaiataria, é uma empresa de marketing, que recebeu milhões de reais. Então eu vou colocar aqui, e mais uma vez, dentro dessa fábula sobre a vaidade, você é uma pessoa, como já foi colocado aqui várias vezes, que seria rico sem roubar, que já era rico antes de roubar. Eu tenho um certo vício por história política, e apesar de não ser da minha época, eu lembro de reportagens que li na época da ascensão do Maluf. E muitos veículos de imprensa e formadores de opinião diziam que a gente podia confiar no Maluf porque ele já tinha nascido rico. E um político que já era rico jamais iria pensar em roubar os cofres públicos. A gente sabe muito bem o fim que o Maluf teve. Você tem a oportunidade aqui, eu acho difícil provar completa inocência, provar que não tinha ciência de nada, até pelo volume dos recursos movimentados, mas pelo menos de provar aqui, senhor João, que o senhor tinha um papel menor e que, portanto, entendo esse papel menor, merece uma pena menor, merece um regime mais brando, mesmo porque a gente sabe que tem gente muito mais poderosa envolvida nesse escândalo e o senhor tem a oportunidade de responder com uma pena muito menor do que essas pessoas se o senhor colaborar. Se o senhor não colaborar, sem dúvida nenhuma, a pena em cima do senhor será mais dura, como vários dos que já se sentaram no seu lugar exerceram o mesmo direito de ficar calados e hoje estão presos sem nenhuma perspectiva de saírem. Eu quero começar perguntando, senhor João, se a sua empresa, a MKT Connection Group, recebeu recursos da Amar Brasil. Recebeu? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, já que você não diz, eu digo, ela recebeu 24 milhões de reais da Amar Brasil, que foi justamente uma associação montada para roubar dinheiro de aposentado. Você pode pelo menos dizer qual foi o motivo declarado desses repasses? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, os serviços realizados também você não é capaz de dizer, ou ao menos entregar os relatórios ou as notas fiscais, ou mesmo mostrar alguma materialidade do serviço que foi prestado, o senhor é capaz de nos fornecer? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, se os serviços tivessem sido prestados, haveria entrega dos documentos aqui para essa CPMI. Como é que um sócio administrador não saberia de milhões de reais sendo repassados para suas empresas? Mas bom, a empresa é sua, a empresa recebeu recurso de uma associação que estava roubando aposentados. Agora, uma questão central. O senhor sabia que esses repasses vinham de roubo de aposentados? Me manterei em silêncio. Bom. Algum parlamentar, assessor ou agente público intermediou algum dos seus contratos ou dos seus pagamentos?
Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. O senhor já se encontrou com o ministro Carlos Lupe? Me manterei em silêncio, Vossa O Excelência. senhor já se encontrou com o senador Everton Rocha? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. O senhor ou sua empresa já contrataram ou foram representados pelo escritório do Dr. Nelson Williams? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. O escritório do Sr. Nelson Williams teve alguma participação nos contratos envolvendo a sua empresa e a Amar Brasil? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. Existe alguma participação do escritório do Nelson Williams em formatar contratos que foram assinados pelo senhor em nome da sua empresa ou alguma instrução dada por esse escritório para o seu comportamento aqui na CPMI? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, fato é que por se deixar levar por esse conto, senhor João, de dinheiro fácil, como eu disse, e todo mundo aqui já afirmou, o senhor tem ou tinha uma carreira antes desse esquema, antes desse escândalo, já era conhecido, já ganhava dinheiro, já circulava em círculos da elite, tanto da elite financeira, elite empresarial e da elite política. Mas agora, eu acho que o senhor vai aprender que uma grife não se constrói com seda ou com fios de ouro, como se diz a fábula. Uma grife se constrói com nome. E em manchar o seu nome com envolvimento do desvio de dinheiro de aposentados, o prejuízo que o senhor vai ter vai ser muito maior dentro dos seus ganhos honestos, dentro dos seus ganhos dentro da lei, do que aquilo que o senhor pode ter recebido roubado de aposentado. Ou você acha que o comportamento em relação ao senhor concedido pelos seus clientes vai permanecer o mesmo? Você acha que hoje um alfaiate que está aqui agora ao vivo, na CPMI do INSS, aparecendo para o Brasil inteiro, com uma suspeita fortíssima de uma empresa de marketing, recebendo 24 milhões de reais, você acha que algum grande empresário, você acha que alguma grande figura pública, você acha que algum parlamentar, algum político famoso, qualquer pessoa que tenha alguma imagem a zelar, vai querer continuar fazendo roupas com o senhor? É evidente que não. Ninguém quer ter nenhuma vinculação com alguém que tenha sua imagem ligada a um escândalo. Seria diferente se fosse uma pessoa que deixasse muito claro que não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de roubo, que afastasse de maneira irrefutável a sua participação no esquema. Não é o caso do senhor. Mesmo em perguntas simples, que sequer em tese seriam capazes de incriminá-lo, o senhor desejou permanecer exercendo o direito ao silêncio. Então ninguém que tem uma imagem a zelar, nenhum político, nenhum empresário, nenhum artista vai querer ver, porque qualquer um que publique nas suas redes, qualquer um que apareça com o senhor tomando as medidas de algum político ou de algum empresário, amanhã vai estar no jornal. Político tal, empresário tal, manda fazer terno com alfaiate do escândalo do INSS. E essa vai ser uma alcunha que vai te perseguir por muito tempo, talvez até o resto da sua vida. E o senhor perde aqui uma oportunidade muito grande de limpar o seu nome para suas atividades lícitas, de mostrar que sua alfaiataria não tem nenhuma relação com desvio nenhum de aposentado e que seus clientes podem ficar tranquilos que ser cliente do senhor não vai implicá-los na sua imagem a manchar a reputação dos seus clientes por eventualmente, só pelo fato de ser atendido pelo senhor, já recair a suspeita do seu cliente de que ele está, de alguma maneira, lavando dinheiro ou utilizando um terno caro para esconder um patrimônio fruto de roubo. Então eu lamento muito, senhor João, que o senhor perca essa oportunidade de salvar a sua carreira, de salvar o seu nome, de salvar a sua reputação, e que o senhor afunde uma alfaiataria que demorou tanto tempo para construir um nome tão sólido por causa de meia dúzia aqui do que o pessoal gosta de chamar de Golden Boys, que se enriqueceu sem trabalhar, sem nenhuma carreira, sem nenhum nome a zelar, sem nada a perder. O senhor tem muito a perder. E o que tudo indica, vai sair dessa CPMI perdendo tudo.
Agradeço ao deputado Kim Kataguiri e... Senhor presidente, deputado desejo Pimenta. usar o tempo da liderança. 5 minutos de tempo de liderança, mas antes, deputado Pimenta, eu queria só fazer uma reflexão breve na fala do deputado Kim, que a afirmação que ele faz, o Movimento de Defesa do Consumidor, lembra muito os consumidores que deixam de utilizar marcas que utilizam mão de obra escrava. Então, nessa mesma linha, imagine aqueles consumidores que rejeitarão esse produto a partir do momento que ali não se utiliza de mão de obra escrava, mas se utiliza de exploração dos nossos idosos aposentados brasileiros. Com a palavra pela liderança, deputado Pimenta. Senhor presidente, claramente há uma iniciativa, inclusive articulada aqui nessa CPMI hoje, que procura repercutir matérias de imprensa que tem por objetivo atingir o advogado-geral da União, Jorge Messias, certamente por conta de um debate que existe no país da possível indicação do advogado-geral para uma vaga no STF. Infelizmente, senhor presidente, está sendo repetido aqui, de forma sistemática, um conjunto de mentiras, de inverdades. E a primeira delas é mentira que a AGU não tenha entrado com uma ação buscando a apreensão dos bens e valores das entidades, inclusive do Sindinap. Portanto, parlamentares que aqui estão repetindo que a AGU não entrou com ações cautelares, medidas judiciais para apreensão de bens e valores das entidades, entre elas o Sindinap, estão mentindo, senhor presidente. O que ocorre é que havia um relatório de correição ordinária em 2024, não era uma investigação, não era uma auditoria de corrupção, que tratava de fluxo de trabalho, que trazia algumas informações que não indicavam, inclusive, a possibilidade de fraude, nem ilícitos. Não produziu nenhuma prova técnica e nem fazia menção a essas entidades. A partir, senhor presidente, do momento em que este relatório chega até a AGU, antes mesmo da operação, na época já foi recomendado ao INSS que avaliasse a suspensão de convênios, manteve um monitoramento, articulou junto com a Justiça Federal e o Centro de Inteligência uma série de medidas, mas, senhor presidente, até abril de 2025 não havia base jurídica para ações cautelares, bloqueios ou instalações de grupo especial. A partir da operação, em abril desse ano, a AGU, senhor presidente, seguiu a mesma forma do trabalho realizado pela CGU, que dividiu as entidades em 2 lotes. O primeiro lote eram entidades de fachada, com uso de laranjas e com vantagens indevidas comprovadas a agentes públicos. Foram 12 entidades. Foi assim que a CGU procedeu, e tão logo houve a ação da CGU, a AGU entrou com as medidas. Em setembro tivemos um segundo lote, 14 entidades. Entidades que foram identificadas posteriormente e que tinham outras características. Não o uso de laranjas, não entidades de fachada. E aqui, entre outras entidades, está o Sindinap. Portanto, senhor presidente, a AGU entrou com as ações cautelares no tempo do andamento das investigações, seguindo o próprio calendário das iniciativas da CGU. Não houve alerta ignorado, não havia, senhor presidente, provas nem base legal para judicialização. Além disso, senhor presidente, todos nós aqui sabemos que o grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal para analisar possíveis irregularidades dos descontos associativos data de 11 de abril de 2019. E eu pergunto a Vossa Excelência, qual foi a iniciativa tomada na época pelo AGU André Mendonça, hoje ministro do STF? Ele foi AGU até agosto de 2021.
Portanto, ficou 2 anos como chefe da AGU e já tinha o grupo de trabalho, do qual o INSS, Previdência, faziam parte. Posteriormente, Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho. Qual foi a iniciativa que foi adotada pela AGU na época? Nenhuma. Portanto, senhor presidente, se formos falar aqui em prevaricação, prevaricação aconteceu no governo anterior, onde a Polícia Federal, a AGU, não fez absolutamente nada. Essa narrativa é frágil, é falsa e claramente tenta criar aqui um factoide absolutamente inverídico que tem por objetivo único e exclusivamente atingir o ministro Jorge Messias, que agiu dentro da legalidade, que agiu com agilidade, que garantiu que as medidas judiciais fossem adotadas, inclusive com relação ao Sindinap, Pimenta. onde há um pedido cautelar de apreensão dos bens e valores dessas entidades e algumas questões, inclusive, senhor presidente, aguardam manifestação da Justiça Federal. Então, faço questão de trazer esses fatos, porque a verdade precisa ser restabelecida através de documentos e de provas e não de narrativas falaciosas que foram aqui expostas no dia de hoje. Agradeço ao deputado Pimenta. Passo a palavra por 10 minutos ao deputado Crisóstomo. Tempo dele. Excelência, podia zerar lá o relógio, por favor? Zerar o relógio.